Numa noite silenciosa em um bairro residencial de Campinas, onde o som dos grilos se misturava ao barulho distante de carros na rodovia, uma casa simples escondia um segredo que logo se transformaria em manchete de sangue. Para os vizinhos, os Alves eram uma família normal. Ricardo, um contador respeitado que sempre parecia calmo, e Helena, a esposa dedicada que há mais de 15 anos dividia a vida com ele. Mas o que se via de fora estava longe da verdade. Dentro daquela casa, o silêncio era cortado por desconfiança, e a suspeita de traição estava prestes a se transformar em algo muito mais sombrio. Tudo começou com pequenos detalhes. Ricardo passou a chegar cada vez mais tarde, sempre com desculpas vagas de trabalho. O celular, que antes ficava largado na mesa da cozinha, agora estava sempre trancado por senha e ao alcance da mão. Helena percebeu perfumes diferentes em suas camisas, fragrâncias femininas que não eram dela. E às vezes, no meio da madrugada, ouvia o riso abafado de Ricardo no celular, como se estivesse compartilhando segredos que não lhe pertenciam mais. A cada noite, a desconfiança crescia, e o amor que um dia os unira se transformava em ferrugem que corroía seu peito. Helena se lembrava bem do homem que havia se casado com ela, que lhe trazia flores sem motivo, que a olhava como se fosse única. Esse homem havia desaparecido. Em seu lugar, havia um estranho, carregando culpas no olhar e segredos nos bolsos. Cada desculpa de trabalho, cada olhar distante, cada noite em que a cama permanecia fria só confirmava a traição. Ela também recordava os primeiros anos de casamento, quando se mudaram para aquela casa. Os vizinhos comentavam como eram apaixonados, sempre de mãos dadas. Ricardo fazia questão de contar que Helena era o amor da sua vida. Essas memórias voltavam como punhais, mostrando como a chama havia se apagado, substituída por mentiras. A nostalgia só aumentava a dor, transformando saudade em ódio. Até que, numa tarde, Helena decidiu seguir Ricardo. Estacionou o carro algumas ruas atrás do escritório dele e esperou. As horas se arrastaram até que o viu sair, de gravata frouxa, semblante leve, como se não tivesse responsabilidades em casa. Ele não estava sozinho. Uma jovem de cabelos longos caminhava ao seu lado, e os dois andavam tão próximos que suas mãos quase se tocavam. Helena sentiu o estômago revirar. Apertou o volante até os dedos ficarem brancos. Naquele instante, qualquer dúvida desapareceu. Durante semanas, ela viveu em silêncio, remoendo a dor, ensaiando desabafos diante do espelho, imaginando confrontos, vinganças. O divórcio nunca lhe pareceu uma opção. Helena não queria a liberdade. Queria a punição. A imagem de Ricardo rindo com a amante rodava em sua mente como um filme amaldiçoado. Cada batida do relógio lembrava sua traição. E, pouco a pouco, o coração dela endureceu. Helena começou a colecionar provas como uma detetive obcecada pelo próprio caso. Encontrou notas fiscais de jantares para dois escondidas no paletó, um fio de cabelo loiro no banco do carro, uma marca de batom em um copo esquecido na pia. Cada descoberta era um prego cravado no caixão do casamento, e Helena era quem segurava o martelo. À noite, encarava o próprio reflexo no espelho do banheiro. Mal reconhecia a mulher diante de si. Seus olhos, antes doces e esperançosos, agora tinham um brilho cortante. Murmurava perguntas e respondia sozinha, como se a mente fosse um tribunal secreto. A faca guardada na gaveta da cozinha já não era apenas um utensílio. Era uma companhia, aguardando o momento em que seria chamada. Naquela sexta-feira chuvosa, Ricardo anunciou que trabalharia até tarde. Helena apenas assentiu. Mas em vez de esperar ansiosa pelo retorno dele, passou a noite afiando a maior faca que tinha, testando o fio com a ponta dos dedos. Sua respiração era calma, seu pensamento, afiado como o aço em sua mão. Quando Ricardo entrou em casa depois da meia-noite, encharcado da tempestade, encontrou Helena na escuridão da sala. O cheiro de álcool barato misturava-se a um perfume que não era dela. Helena quebrou o silêncio com uma única pergunta: quem é ela? Ricardo tentou negar, gaguejou, mas ela já sabia. A discussão explodiu em gritos e acusações. Ele tentou apaziguar, mas não havia mais volta. Em um movimento rápido, quase ensaiado, Helena cravou a faca em seu peito. O ar fugiu de seus pulmões, o olhar congelou em choque, e ele tombou no tapete da sala, que logo começou a beber o sangue. Mas Helena não estava satisfeita. Precisava encarar a outra mulher. Pegou o celular de Ricardo e encontrou o endereço. O nome dela era Amanda. Apenas ler aquelas mensagens, doces e íntimas, palavras que há anos não ouvia do marido, reacendeu sua fúria. Às 2 da manhã, Helena estacionou diante do prédio de Amanda, no bairro Botafogo. O edifício estava silencioso, exceto pelo som distante de uma televisão ligada. Amanda abriu a porta sonolenta, confusa ao ver a esposa de Ricardo ali. Não teve tempo de reagir.
A mesma faca, ainda manchada, encontrou seu segundo alvo. O grito foi sufocado pelo aço que a atravessou repetidas vezes. O apartamento virou um retrato de caos, móveis tombados, vidros quebrados, paredes respingadas de vermelho. Helena parou no centro da sala, o peito arfando, os olhos vidrados. Pela primeira vez em semanas, sentiu uma paz estranha. Mas a paz que nasce do sangue nunca é verdadeira. Ela caminhou pelos cômodos, tocou as fotos emolduradas nas paredes, observou a vida que Amanda havia construído. Uma vida que Ricardo havia escolhido no lugar da dela. Helena sentiu novamente a fúria queimar por dentro. Largou a faca no chão de madeira, o som metálico ecoando pelo silêncio, como um ponto final. De volta em casa, ainda suja de sangue, sentou-se no chão ao lado do corpo de Ricardo. Do lado de fora, a tempestade rugia. As horas passaram até que os vizinhos chamaram a polícia, incomodados pelos gritos da noite anterior. Os agentes a encontraram ao amanhecer, balançando o corpo, murmurando palavras desconexas. A faca estava caída ao lado dela, coberta de impressões digitais. Não havia fuga. A verdade estava escrita em sangue. Na delegacia, os investigadores descreveram a frieza em sua voz. Ela não negou. Não chorou. Apenas disse que fez o que precisava ser feito. Para ela, não eram crimes, mas acertos de contas. Justiça, segundo sua lógica distorcida. Mas para a lei, era assassinato a sangue frio. As fotos do crime se tornaram provas incontestáveis no tribunal. O tapete encharcado, o corpo de Ricardo, o apartamento destruído de Amanda. Os promotores a descreveram como calculista, uma predadora que aguardou o momento certo. A defesa tentou pintar o crime como um surto de paixão, mas ninguém conseguiu ignorar a brutalidade evidente em cada detalhe. O julgamento atraiu a atenção de todo o Estado. Manchetes a chamavam de a viúva traída. Nas redes sociais, uns a viam como monstro, outros como mulher levada ao limite. Helena, no entanto, permanecia serena, sem lágrimas, sem pedidos de desculpa. Quando ouviu a sentença de prisão perpétua, não demonstrou emoção. Seu verdadeiro castigo não eram as grades, mas o silêncio. O silêncio dos fantasmas de Ricardo e Amanda, que jamais a deixariam em paz. Os vizinhos, que um dia admiraram o casal, agora comentavam em sussurros. Muitos diziam que nunca imaginaram Helena capaz de tamanha violência. Outros lembravam de olhares vazios, de sorrisos forçados, como se a tragédia já estivesse escrita antes mesmo de acontecer. O bairro nunca mais foi o mesmo. Na prisão, Helena se tornou quase uma lenda entre as detentas. Algumas a temiam, outras a respeitavam, enxergando nela uma espécie de símbolo de vingança. Mas, por trás da fachada de frieza, ela carregava noites de insônia, ouvindo os passos imaginários do marido no corredor e os sussurros de Amanda ecoando em sua cela. Até hoje, a casa dos Alves permanece vazia, cortinas cerradas, como se ainda escondesse segredos. Os vizinhos atravessam a rua para não passar em frente. Juram que, em noites de tempestade, é possível ouvir ecos dos gritos de Helena, misturados ao trovão, lembrando que o amor, quando apodrece, pode se transformar em violência. E assim, resta a pergunta: quando a traição corrói o coração, o que fala mais alto, a capacidade humana de perdoar ou o chamado irresistível da vingança?